adoração. A adoração a Deus, olhando à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Bíblia, na história do povo de Deus, a adoração a Deus, ela teve muitas formas, muitas maneiras, e ela foi mudando ao longo do tempo, propositalmente. Era da vontade de Deus, estava nos planos de Deus essa mudança, esta evolução, vamos dizer assim, esta evolução na adoração, na comunhão e no serviço prestado a Deus, ela vem se desenvolvendo como uma evolução. Não evoluindo porque a forma de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus e prestar um serviço a Deus era imperfeito. Não. Ela é evolutiva porque ela era pedagógica. No Antigo Testamento, que nós chamamos a Antiga Aliança, ou no tempo, em outros tempos, anterior à lei mosaica, havia uma forma de adorar a Deus. E nós vamos ver os patriarcas adorando a Deus. Abraão e os patriarcas anterior a ele. E após a lei mosaica, Deus estabelece formas, maneiras, através da lei. O livro de Levíticos nos apresenta as regras, a forma, a liturgia do culto de adoração a Deus que o próprio Deus transmitiu ao povo através de Moisés. Então, houve esse período, o período anterior à lei, que os patriarcas adoravam a Deus, o período da lei, que Deus institui regras claras, definidas, e depois surge um outro tempo, que é a era da igreja, o tempo da graça, em que Cristo vem apresentando um novo modelo, uma nova forma de adoração a Deus. Agora, não mais com elementos de representação, não mais com elementos simbólicos, figurativos, não mais, mas como Jesus mesmo disse. Mas adoraríamos a Deus em espírito e em verdade. Todos aqueles elementos simbolizavam Jesus Cristo. Simbolizava o plano de Deus para a salvação do homem. Simbolizava o sacrifício de Cristo pela salvação da alma humana. Era simbólico. E então, agora na era da graça, Jesus Cristo, que não veio aniquilar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, cumprindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, ou seja, Jesus era a manifestação, a concretização, a realização de tudo aquilo que era simbolizado, que foi simbolizado pelos elementos simbólicos da adoração no tempo da lei. E Jesus diz, agora, a partir de agora, ele diz, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão mais com elementos simbólicos, representativos, mas adorarão ao Pai em espírito, não mais com elementos físicos, mas adorarão em espírito. Não mais com figuras que representam, mas em verdade. E Jesus vem trazendo, vem fazendo essa transição do tempo da lei para o tempo da graça, na forma diferente de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus e de prestar um serviço a Deus. Um texto nos evangelhos que Jesus está no pátio do templo, as raras, poucas vezes que Jesus esteve no templo, com seus discípulos. E os discípulos estão, como todo judeu, ele tinha, vamos dizer, vou usar esse termo, um orgulho, mas uma satisfação muito grande, uma admiração muito grande pelo templo, pela beleza do templo, pela grandiosidade do templo, pelos detalhes e pela riqueza do templo. E os discípulos, tão felizes com aquilo, como era característico de todo judeu, de todo povo hebreu, ele disse para Jesus, mostravam para Jesus a beleza, admirados da beleza, da grandeza, da riqueza dos detalhes, né, dos elementos que compunham o templo, as pedras, os materiais preciosos, finos. E Jesus disse para eles, não se admirem disso. Porque tudo isso porque isso não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E isso se tornava uma ofensa, uma agressão a todo hebreu. Porque o templo simbolizava, tinha uma importância fundamental, simbolizava a presença de Deus, simbolizava um lugar, representava um lugar sagrado, onde eles adoravam a Deus. E agora Jesus dizendo que aquilo ia ser derrubado e não era para eles se admirarem, se apegar àquilo. Jesus estava menosprezando aquilo que era sagrado para eles. E aí Jesus no pátio do templo, e as pessoas vinham ofertar, trazer as suas ofertas alçadas, e vinha uma viúva pobre, diz o texto, uma viúva pobre, e colocou uma moeda, uma oferta. E Jesus chama a atenção dos discípulos, porque muitos judeus vinham ofertar. E Jesus disse, quem deu a melhor ou a maior oferta? O povo abastado que vem trazer a sua grande quantidade de oferta ou essa viúva pobre? E os discípulos ficaram tentando entender
O motivo da pergunta, Jesus diz: pois eu digo que foi aquela mulher, porque ela deu tudo o que tinha. E isto era, de certa forma, pedagógico e profético. Porque os judeus ricos que vinham abastados, que vinham ofertar, profeticamente falando, simbolizava o período da lei, em que a adoração a Deus era uma adoração rica em elementos, em detalhes, rica nos materiais, nos utensílios. Havia uma riqueza na liturgia, havia uma pompa na liturgia da adoração, representando os hebreus, os judeus ricos que ofertaram. Mas Jesus manda observar a viúva pobre, representando um novo tempo na adoração, no serviço e na comunhão com Deus. A pobreza, vamos dizer assim, a simplicidade, a humildade e o foco não na questão monetária, na adoração, no serviço e na comunhão com Deus, representado pela viúva pobre. Jesus estava de uma maneira profética e pedagógica aos discípulos dizendo: virá um tempo, e já chegou, em que a adoração a Deus não será mais na riqueza dos elementos, não será mais simbólica, não será mais representativa, figurativa, mas será uma adoração pobre na ótica humana, uma adoração e um serviço pobre na ótica humana, sem toda a pompa, sem toda a riqueza dos elementos. Isso não terá mais. Aos olhos humanos será uma adoração pobre, mas será uma adoração verdadeira e profunda, porque não será uma entrega simbólica e representativa, figurativa, mas será uma entrega verdadeira, profunda e total do adorador, como fez a viúva pobre. A sua oferta era uma oferta pequena, no valor, e pobre, na ótica humana, no valor monetário, mas era rica na intenção e na intensidade, porque era tudo o que ela tinha. Então, a adoração e o serviço e a comunhão com Deus, hoje na era da igreja, ela está não mais nas riquezas, na riqueza da liturgia. Deus não espera na adoração, Deus não espera uma liturgia rica em elementos. Deus não espera uma pompa na adoração. Deus espera uma adoração sincera, profunda e total, do íntimo da alma e da sinceridade e da verdade humana. E não mais uma adoração performática, de performance, mas vazia na intenção e na verdade. E que isto venha a ser claro para nós. E que isto venha a ser uma verdade para nós. E que nós não venhamos retroceder no processo evolutivo da adoração e do serviço a Deus. Que nós não venhamos nos apegar na grandeza e na riqueza das coisas, numa adoração de performance. Mas que nós venhamos manter essa adoração profunda, sincera e total, pobre aos olhos humanos, sem grande atração aos olhos humanos, mas com uma profunda e sincera verdade diante de Deus. Uma adoração, um serviço, uma comunhão com uma profunda entrega a Deus. Esse é o propósito de Deus, a vontade de Deus para a adoração, o serviço e a comunhão com Ele. No tempo da lei, a importância estava no local. Quando Jesus diz para a mulher samaritana que a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, quando Jesus diz isso, é uma resposta a um questionamento que a mulher estava dizendo: o meu povo, os samaritanos, dizem que adorar a Deus é no Monte Gerizim. E o povo de vocês, os hebreus, os judeus, dizem que adorar a Deus é em Jerusalém. Me esclareça isso. Aonde é que devemos adorar? Qual é o verdadeiro local da adoração? Jesus diz: esquece. A adoração a Deus não estará mais condicionada a um espaço físico. Não estará mais condicionado a um local geográfico. Mas aonde estiver uma pessoa que adore a Deus em espírito e em verdade, aí estará a verdadeira adoração. Porque Deus, o Pai, ele diz, não está procurando um espaço físico. Deus não se importa, vamos dizer assim, não procura, o que Jesus disse, um espaço físico, uma localização geográfica. O Pai procura pessoas e não local. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz depois: aonde estiver 2 ou 3, comunhão, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não importa o local. Importa as pessoas, a intenção, a verdade na adoração. No tempo da lei, e no tempo de Salomão, quando Salomão construiu o grande, faustoso, belo e rico templo,
no auge do reinado de Salomão, com toda a glória de Salomão, ele construiu o templo. Quando Salomão orou no dia da inauguração do Santo Templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa, de maneira que eles não podiam entrar, porque a glória de Deus encheu todo o local. Foi um momento histórico, extraordinário, marcante, de maneira que está registrado na Bíblia esse momento. Mas agora, na era de Cristo, Jesus com o seu ministério muito pouco esteve em volta do templo. Muito pouco teve por ali, até porque não era bem-vindo ali. E até porque o seu propósito não vinha em estar no templo. A profecia dizia que a glória da segunda casa seria maior que a glória da primeira. E essa glória falava de Cristo. E que a primeira glória foi o Icabod, ou o Icabode. Foi-se a glória de Deus. Quando o Espírito de Deus, a glória de Deus se retirou do templo, foi-se a glória de Deus do Santo Templo. E a glória da segunda casa era Cristo. Mas essa glória não esteve na casa física, no templo físico. O propósito da vinda de Cristo não era o templo. Não era o local geográfico, o espaço físico. O propósito de Cristo era vidas, pessoas. De maneira que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, comunhão, em um mesmo lugar. E comunhão não é somente estar reunido, estar junto. Reunião é uma questão de propósito. Nós podemos estar juntos todos os dias. Nós podemos estar sempre juntos. Mas cada um buscando o seu próprio interesse, com propósitos diferentes. E isso não é comunhão. Comunhão não é estar junto, comunhão é estar no mesmo propósito. No dia de Pentecostes eles estavam todos reunidos, com o mesmo propósito, seguindo a mesma orientação que Cristo deixou. Não se ausentar de Jerusalém, até que do alto seja revestido. E eles ficaram com o mesmo propósito, orando em oração. E naquele tempo, diz as Escrituras, que um vento encheu aquele lugar. E diz o texto que todos foram cheios do Espírito. Veja a diferença do templo de Salomão e da época de Salomão, na inauguração do Santo Templo e agora na inauguração da igreja. Veja a diferença. No templo de Salomão a casa foi cheia, o local foi cheio. No dia de Pentecostes as pessoas foram cheias do Espírito e da glória de Deus. O texto diz que no dia de Pentecostes em algum lugar, porque o importante não era o lugar. A Bíblia não identifica o local, não dá o endereço. Porque o importante não era. E até para que as pessoas não fizessem daquele lugar um lugar exclusivo da adoração. Um ponto turístico, um ponto de referência. Porque o importante não é o local. O importante são as pessoas. E a igreja de Cristo Jesus não se restringe a um local, a um templo físico. A igreja de Cristo diz respeito a todas as pessoas, de todas as eras e de todas as nações, salvas por Cristo Jesus, remidas pelo sangue de Cristo. A adoração e a comunhão e o serviço a Deus não diz respeito a coisas, diz respeito a pessoas. E que a gente não volte, não retroceda no tempo, valorizando as coisas, mas que a gente evolua na adoração, no serviço e na comunhão com Deus, valorizando aquilo que Cristo valorizou. As pessoas e não as coisas. Então, serviço a Deus diz respeito à adoração e comunhão. Uma adoração sincera, profunda, de uma entrega total e não performática. E uma comunhão